Olá, bom dia, amigos. Eu quero, nessa tarde de segunda-feira, compartilhar uma palavra com você, uma palavra de esperança, uma palavra estabelecida e guiada pelo trono do Senhor. E essa palavra está lá em João 14. E eu vou compartilhar só alguns e determinados versículos. Eu quero ler João 14, versículo 1 diz assim: Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Lá no versículo 11 diz assim: Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. No versículo 13 de João 14 diz assim: E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Jesus vem trazendo uma palavra de esperança para nós, para que o nosso coração não se perturbasse diante das adversidades. Naquele tempo ele estava falando com seus discípulos e com aquele povo, porque viriam dias maus, e não foi diferente lá e não é diferente hoje, não está sendo diferente hoje, mas ele traz uma palavra de esperança nesse texto de João 14. Vem nos dizendo que nós não devemos perturbar o nosso coração. Primeiro, nós deveremos crer em Deus. Segundo, crer nele. E que ele morreu para e com um propósito, para preparar lugar para nós. Porque foi para isso que o Filho de Deus foi enviado. E ele diz que ele foi preparar lugar e que ele voltará e levará para ele aqueles que são dele. E há todo um propósito para isso. E ele diz que nós deveremos crer nele. E que, no mínimo, se não crermos naquilo que ele estava falando, no versículo 11 ele vem dizendo: creiam pelo menos por causa das mesmas obras. Jesus fez obras grandiosas. Então, você que está aí, meu amado, minha amada, creia no Senhor. Olhe para as obras, as grandes obras que o Senhor fez sobre a terra. Você não está só. Ele tem um propósito para você. Guarde o seu coração, não perturbe o seu coração. Jesus foi preparar morada para mim e para você. E ele nos diz no versículo 14: o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E ele foi. E ele, quando foi, Jesus prometeu que não nos deixaria só, que nos seria enviado o Espírito Santo. E diz assim, o Espírito Santo Consolador. E eu quero continuar, porque no versículo 15 diz assim, porque primeiro no 14 ele diz que o que nós pedirmos no seu nome seria feito. Mas no versículo 15, depois dele vindo a promessa do Espírito Santo Consolador, ele diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E ele está falando dele, pedirei ao Pai, e ele dará a vocês um consolador para estar com vocês para sempre. O Espírito Santo Consolador está conosco. No versículo 24, ele diz assim: aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. A promessa veio do Pai por meio de Jesus. E no versículo 26 ele diz assim: mas o Consolador, o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome,
ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. E no versículo 27, Jesus vem dizendo assim, e é o que ele diz para mim e para você nessa segunda-feira, nessa tarde de segunda-feira, no início da semana, porque essa é uma promessa do Pai para nós, diante de toda a perturbação que nós temos vivido nesses tempos. Porque ele nos deu uma esperança, ele foi preparar um lugar, uma morada para nós. Ele nos ensina, nos orienta a obedecer os seus mandamentos, a ouvir a sua voz e crer nas grandes obras que ele já tem feito. Recebe o livramento do Senhor. E ele diz no versículo 27 do capítulo 14 de João: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não é qualquer paz, é a paz de Jesus. Não a dou como o mundo a dá. E novamente ele nos diz, como ele disse lá no versículo 1, não se perturbe o seu coração. Não tenham medo. Não há o que temer, meu amado. Se você passar pela prova, o Senhor estará com você. Não se turbe o seu coração. O Senhor é com você. O Senhor te ama e o Senhor tem um propósito para a sua vida. Creia no Senhor. Receba o Senhor, porque você não está sozinho. Você não está sozinha. A sua aflição é a aflição do Senhor. Por isso ele diz que ele enviaria o Consolador. Se você precisa de consolo, o Espírito Santo está aí com você. Ele foi liberado. Ele foi enviado por meio de Jesus. O Pai enviaria o Consolador. E o Consolador já foi enviado. E no versículo 18 diz assim: não os deixarei órfãos.